Oi, oi, sétimo ano. O prof tá aqui gravando um vídeo para vocês para ajudar a estudar para essa prova, né? Nós tivemos feira, nossa feira valeu muito a pena, mas assim vocês conseguem ter uma ajuda, um guia para ajudar vocês nos estudos, além da revisão que a prof vai postar e tudo mais, né? Então bora lá. Qual que é o tema da nossa prova esse simulado? Força, lei de Newton, máquina simples e escalas termométricas. Ai, prof, meu Deus, muita coisa. Não é. Os 3 primeiros foi tema do quiz de vocês. Que nem eu falei em sala, só agreguei mais um assunto, que são as características das escalas termométricas. Mas a prof vai falar um pouquinho de cada um, tá bom? Então a força ali, ela vai ser dividida em força resultante, força peso, força atrito, tá bom? Então a força ali de atrito, ela vai ser sempre aquela ação que tem uma força contrária à sua, tá? Geralmente você empurra algo força, você não consegue deslizar bem no chão, dá aquele atrito. Essa é a força, ela vai ser sempre contrária à sua, bloqueando a força que você está fazendo, o movimento que você quer fazer. A força-peso, ela vai ser aquela força da gravidade, sempre puxando a gente para baixo, sempre agindo em direção ao centro da Terra. Então, a força-peso vai ser sempre igual ao peso do objeto que a gente está carregando ou que está sendo segurado. Lembra que eu falei quando a gente está sentado numa cadeira, a cadeira está fazendo uma força contrária, uma força-peso, para conseguir segurar a gente. A gente senta com essa força-peso e a cadeira nos segura, tá bom? Força ali resultante. Antes da força resultante tem a força elástica também, que a força elástica geralmente é utilizada em molas, elásticos, que vão ter aquele movimento com a mesma intensidade do vai e volta, quase que entrando praticamente numa lei, uma terceira lei de Newton, da ação e reação, com o vai e o volta desse movimento, sempre com a mesma intensidade na ida e na volta. A força resultante, que é o que vocês vão precisar saber para calcular nessa prova, aquele lá das caixinhas, é quando duas ou mais força resultante, agem sobre um corpo. Isso é força resultante. Duas ou mais forças agindo sobre um corpo. Lembrando que corpo em física é qualquer objeto, bom? Quando essas forças vão para o mesmo sentido, quer dizer que a gente soma. Se elas vão para sentidos opostos, a gente subtrai. Mesmo sentido, seja para cima, seja para baixo, para o lado, para o outro, para a diagonal, vai somar. Se a gente for para sentidos opostos, tá bom? A gente vai subtrair. Não esqueçam de colocar a unidade de força que é Newton, Nzinho. E não esqueçam de colocar a flecha, indicar a direção, se ela está indo para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Bom, não esqueçam, lembram do quiz, né? Que já foi a primeira experiência para vocês não esquecerem, tá bom? As leis de Newton, meus amores, são 3 leis. Primeira, segunda, terceira. Primeira lei da inércia, segunda lei da dinâmica e terceira ação e reação. A primeira lei da inércia é aquela que um corpo em movimento ou um corpo em repouso, ele tende a permanecer no seu estado. Ou seja, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, até que uma força externa haja sobre ele. Então, esse corpo vai permanecer em movimento até que uma força externa venha e o pare. Ou esse corpo está em repouso e algo vem e coloca ele em movimento. Essa é a primeira lei. A freada no carro, no ônibus, a batida que você vai para trás, o despertador, tá bom? A gente chama ela de lei da inércia. A segunda lei é a lei da dinâmica. Essa lei a gente vai ter um enunciado para ela que, assim, quanto maior a força sobre um corpo, maior vai ser a aceleração para ele. E a gente vai depender dessa massa, tá? Eu não vou cobrar a fórmula F igual a massa vezes a aceleração. Não irei. Mas a gente tem que lembrar que quanto mais leve for esse corpo, menor for a massa dele, menor será a força aplicada para que ele entre em aceleração, tá? Se eu aplicar a mesma força em objetos de massa diferente,
a aceleração será maior no objeto de menor peso. Que nem vai só vocês lembrarem do carrinho do mercado vazio, mercado cheio, ou a moto ou o carro, que as motos sempre arrancam primeiro no semáforo. Então são essas pequenas coisas que vocês precisam guardar na cabecinha de vocês. Quanto menor a massa, maior será a aceleração do corpo, tá bom? Terceira lei, ação e reação. Lembra lá dos pêndulos de Newton? Aquelas bolinhas se mexendo. A ação é um par de forças, então são duas forças, tá? Que tem algumas características. Elas nunca vão se anular, mesmo elas tendo o mesmo valor, a mesma intensidade, elas não se anularão. Então, por exemplo, quando a gente vem a bola à sua direção e você dá um toque no vôlei, joga ao contrário, com a mesma intensidade, isso é uma ação e reação. Você não está anulando essa força, ela, do mesmo jeito que ela está vindo, ela está indo, tá bom? E o sentido vai ser sempre oposto. Enquanto uma vem, a outra vai. Não tem como essa ação e reação agir para o mesmo sentido. E a intensidade dessa força ser diferente. Vão ter que sempre ser a mesma intensidade, tá bom? Com isso a gente fecha leis de Newton e a gente vai para máquina simples. São 5 máquinas simples: roda, alavanca, plano inclinado, rosca e polia. A roda ela vai ajudar no deslocamento, tá bom? Vai facilitar esse deslocamento. A alavanca ela vai diminuir o peso que a gente aplica sobre algo para mover esse objeto, lembrando que quanto mais próximo esse objeto está do ponto de apoio, do eixo, menor será a sua força aplicada para mover ele. Outra coisa que diminui a nossa força aplicada para ajudar a mover algo são as polias. Então, as polias vão acabar dividindo pela metade a força aplicada para a gente conseguir erguer algo também. Elevador é um exemplo de polia. Plano inclinado. O plano inclinado ele vai ajudar a erguer algo, a mover um objeto, aplicando menos força. Então, quando a gente coloca uma rampa e empurra aquele objeto, a gente não precisa fazer a força de erguê-lo. A gente vai apenas empurrar, facilitando assim o deslocamento, principalmente a acessibilidade nessa questão da deficiência. E por último, a rosca, tá? Que ela vai ter a função, ela vai acabar facilitando a fixação em objetos como madeira, a perfuração de outros objetos concretos como a broca da furadeira, tá bom? E também o fechamento, a vedação de alguns objetos, como são as tampas de garrafa que utilizam as roscas. A energia térmica que a gente falou, que a gente usou, falamos das escalas termométricas, né? Eu preciso que vocês saibam de duas coisas. O que é o equilíbrio térmico, que são quando aqueles dois corpos trocam de energia, ficando com a temperatura igual. Então, é quando dois corpos ficam com a temperatura igual. Lembra do bloco vermelho com o azul que foram se unindo e no fim ficaram um bloco roxo lá dos slides? É isso. Então, o equilíbrio térmico é quando dois corpos conseguem equilibrar, equivaler, ficar com uma temperatura idêntica. Tá? Agora as escalas termométricas, que são 3, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, isso eu preciso que vocês saibam as seguintes características. Aonde elas são usadas, o ponto de fusão, que é o congelamento, e o ponto de ebulição, que é quando passa de líquido para gasoso. O ponto de fusão da Celsius, que é o congelamento, é 0 graus. E o de ebulição, quando se transforma em gasoso, é 100 graus Celsius, que é usada bastante no Brasil, tá bom? Muito usada na maior parte dos países do mundo. Ponto de fusão, congelamento do Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Quando você quer deixar esse líquido passar para o estado gasoso, o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit.
Essa é uma escala termométrica utilizada nos Estados Unidos, no Canadá, em Belize, em pouquíssimos países, tá bom? E eles têm uma característica que é quando a pessoa alcança 100 graus Fahrenheit, quer dizer que essa pessoa está em estado febril, está com febre, tá bom? Ou seja, quando eles batem 3 dígitos, equivale a febre. E por último, a escala Kelvin, que é aquela escala usada, é o sistema universal de medidas. Então, ela é utilizada apenas em laboratório, tá bom? E ela vai ter um ponto de congelamento de fusão de 273 kelvins e um ponto de ebulição, de fervura da água, de 373 kelvins, tá? E ela vai ter um zero absoluto, que o zero absoluto dela, quando ela chega a 0 Kelvin, quer dizer que ela chegou a menos 273 kelvins, tá? Eu sei que foi um assunto que a gente falou menos. Eu preciso que vocês saibam essas características das escalas, saibam o que é o equilíbrio térmico também, tá bom? Eu já coloquei o que é preciso na revisão para ajudar também. Preciso que vocês saibam diferenciar as 3 leis e saibam fazer o cálculo de força resultante, mesmo sentido soma, sentido oposto subtrai. Tá bom, meus amores? Leiam com atenção essa prova, façam com calma, tá bom? Não está difícil. Eu tenho certeza que vocês vão todos irem bem nessa prova aí, tá? Todos irão bem, melhor falando. Tá bom, meus anjos? Beijo. Tchau, tchau.